Hoje é o último domingo antes da Páscoa. Digamos assim que não tem mais contagem agora de domingo de Quaresma. Hoje é conhecido também o domingo da Paixão, o domingo de Ramos. E se vocês perceberam, alguma coisa mudou aqui na igreja hoje. Primeira coisa é que a gente não teve projeção. Fazer o quê? Queimou o computador, mas não tem problema. A segunda coisa, que é a que realmente importa, é que se nós percebermos a mudança, enquanto que até semana passada nós tínhamos uma decoração mais tendendo para o lilás, hoje nós temos uma tendendo mais para o rosa. Por quê? Porque quando existe a Páscoa, a luz que é Jesus, quando ela ressurge, ela é o sinal da nossa esperança. Então a luz, ela é branca. E à medida que a gente vai chegando perto da Páscoa, então a luz também vai invadindo as cores que a gente está usando na nossa liturgia. Então o lilás, se você coloca um pouco mais de branco, ele vai ficando rosa. Por isso que a gente colocou hoje uma cor rosa nas toalhas. O tema da mensagem de hoje é apaixonado de verdade. O que a gente entende como sendo apaixonado de verdade? Nas últimas 5 semanas a gente parou para refletir. A gente analisou a nossa consciência, a gente pôde ponderar a respeito do que significou a morte de Jesus na cruz. Agora, essa ponderação, ela não é uma coisa somente para a gente perceber, lembrar do passado, não. Ela necessita que seja trazida para o nosso presente. A gente observou várias situações que exigiram um posicionamento da gente. E mesmo quando eu preparo as meditações, eu sou confrontado com esse posicionamento. Mas dessa vez aqui eu senti algo diferente. Eu senti porque, às vezes, esse posicionamento que é requerido da gente não acontece, porque a gente se torna apático. A gente se torna indiferente ao que realmente acontece. Às vezes, o que acontece com a gente é que a gente fica alienado do que realmente importa, de tanto que a gente ouve. Eu lembro que, quando eu era criança, eu não ouvia tanta notícia ruim quanto eu escuto hoje. E hoje, quando eu escuto uma notícia ruim, parece que, de tanto ouvir, não gera mais tristeza no coração. Afinal de contas, a gente vê aquela guerra da Rússia, só que quanto nós realmente nos deixamos comover por aquilo ali? Quanto que a gente se move por causa de notícias ruins? Ontem, um senhor compartilhou comigo que um amigo dele, ele acabou morrendo depois de voltar do serviço. Foi assaltado, reagiu e acabou morrendo. Era um amigo de anos. Mas não existe luto. Cada vez mais os sentimentos se tornam frios. E aí, sabe aquela coisa que a gente ouve falar às vezes, só dá valor quando perde? Só quando não tem mais que dá valor? Pois eu estou achando que daqui a pouco nem esse dito popular vai fazer sentido, porque não vai ter valor do mesmo jeito. Eu me sinto assim com relação às pessoas que não reagem ao Evangelho. O Evangelho, ele é de ponta a ponta uma chamada, um posicionamento. Claro, não é minha função convencer ninguém do pecado, longe disso, essa função é do Espírito Santo. A minha função é somente de pregar a palavra de Deus e de uma maneira que as pessoas possam entender. Então eu tenho que cuidar a maneira como eu falo às vezes, para que eu seja
claro no que eu estou falando, para que eu use palavras que sejam do nosso cotidiano, para que eu fale de uma maneira que aquilo que eu estou dizendo seja inteligível. Agora, eu já vivi por situações que foram doídas para mim. Eu já vivi por perdas, já senti perdas. Mas eu não acredito em nenhuma perda que possa ser maior do que perder definitivamente a chance de ter um relacionamento restaurado com Deus. Qualquer coisa de ruim que possa acontecer não pode ser comparado à separação eterna de Deus. Eu acredito muito nisso. A separação de Deus, ela é um sofrimento eterno e sem fim. Então, o tema dessa meditação, Apaixonado de Verdade, ela fala sobre o sofrimento de Jesus até a sua morte. E tudo isso girando em torno da paixão, mas parece óbvio que eu estou falando da paixão de Cristo, mas a gente não entende o que foi a paixão de Cristo. Nós não entendemos, e quando eu estava preparando essa mensagem, eu senti o Espírito Santo me falando assim: vocês não entendem o que foi a paixão de Cristo. Realmente, nós não conseguimos entender. Olha, eu já chutei aqui de um armário uma vez com um minguinho, aquilo doeu muito, e por muito tempo, enquanto eu pisava, ainda doía. Eu já pisei num prego, doeu muito, incomodava por muito tempo. Teve gente que já quebrou o osso, eu nunca quebrei nada desse tipo, mas eu também já tive dores no corpo. Mas as dores físicas não se comparam ao sofrimento, não se comparam à paixão de Cristo. Eu acho que no final das contas, o que a gente entende como paixão é algo tão superficial, é tão raso, que é difícil a gente conceber o que foi a paixão de Cristo. Eu acho muito difícil isso. Eu queria convidar você para a gente abrir nossas Bíblias. São 2 textos que nós vamos ler hoje. O primeiro está em Isaías. Miguel, quer sentar um pouco perto do Anderson dele? Ele é junto com você. É Isaías, capítulo 50. A gente vai ler a partir do versículo 4. A versão que eu estou lendo aqui é a Nova Versão Transformadora. Então, talvez as palavras sejam um pouquinho diferentes da que está na Bíblia de vocês, mas o sentido é o mesmo. Isaías 50, versículo 4 ao versículo 9. O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre o meu entendimento para ouvi-lo. O Senhor soberano falou comigo e eu o ouvi. Não me rebelei, nem me afastei. Ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e em mim cuspiam. Porque o Senhor soberano me ajuda, não serei envergonhado. Por isso firmei o rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Aquele que me faz justiça está perto. Quem se atreverá a se queixar de mim? Onde estão os meus acusadores? Que se apresentem. Vejam, o Senhor soberano está do meu lado. Quem me declarará culpado? Todos os meus inimigos serão destruídos, como roupas velhas comidas pelas traças. Até aqui, no livro de Isaías, e eu queria convidar você também a abrir o seu livro, a sua Bíblia em Filipenses. A gente vai ler o 2º capítulo a partir do versículo 5.
Filipenses 2, versículo 5. Diz assim, também estou usando a nova versão transformadora: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Em vez disso, ele esvaziou a si mesmo. Ele assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, ele humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Vamos ficar em pé para orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a Tua palavra, ela fala o nosso coração, e hoje nós lemos que Jesus, ele se fez escravo, ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Hoje nós estamos ouvindo, estamos pensando a respeito da paixão de Cristo e o que isso quer realmente dizer para a gente. Nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que a Tua palavra faça sentido nos nossos corações, nas nossas mentes, que nos ajude a mudar a maneira de pensar a respeito das nossas próprias vidas e do que Jesus fez por nós há 2000 anos. A gente está tão perto da Páscoa e a gente realmente quer viver essa ressurreição de Jesus em nossas vidas. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe, que a Tua palavra seja como algo suave que entra no nosso coração, a ponto de não encontrar barreiras na nossa vida para receber essa palavra, mas que depois de recebida ela também gere fruto para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, Deus, que cada palavra que eu ministre aqui não seja originada por ciência, por sabedoria humana, mas pelo discernimento do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Sabe que os dois textos que a gente leu trazem uma riqueza de detalhes. Não sei se vocês se aperceberam disso, mas ao mesmo tempo que de tanto ouvir esses textos, os detalhes eles começam a ficar meio embaçados. Não sei se vocês percebem isso também. A expressão que me vem lendo esses textos, trabalhando em cima dessa meditação e em cima daquela introdução que eu dei para vocês, é a expressão que a gente lê em Mateus 24:12, que diz assim, que o amor de muitos se esfriará. Uma coisa que é complicada da gente entender é que nós muitas vezes não sabemos direito o significado das palavras que a gente usa. O amor, ele não é um sentimento, o amor é um posicionamento, o amor é uma ação. Então, durante as últimas semanas, eu sempre trouxe uma palavra que gerasse uma proposta de posicionamento individual no final. A expectativa sempre foi de que a gente tomasse o exemplo de Jesus, que a gente tomasse o exemplo dos apóstolos, dos discípulos, que a gente tomasse os exemplos que a gente vê na maneira de Deus agir com o povo, e talvez então que a gente se movesse no mesmo sentido. Essa era a expectativa. Eu acho que esse era também o desafio que sempre foi proposto, mas que às vezes
eu sinto que estava sendo esperado era algo que nos trouxesse conforto, ou que nos permitisse continuarmos confortáveis onde nós estamos. Hoje o mundo ele prega isso, o mundo ele chama por isso, para que a gente tenha prazer, para que a gente tenha conforto, para que a gente tenha liberdade. Toda vez que nós vivemos uma mudança, essa mudança acarreta em sair da zona de conforto. Antes, até março, nós não tínhamos culto domingo de manhã aqui. Nós mudamos e começamos a ter culto de manhã. Isso é uma mudança, sim, mas também me tira da zona de conforto. É uma mensagem a mais para preparar, é um tempo a mais para estar aqui, é uma limpeza a mais, uma arrumação a mais, é uma dinâmica toda a mais. Tira da zona de conforto. E até que a gente entre no ritmo de novo, leva um certo tempo. Eu estou falando isso porque qualquer mudança, por menor que seja, gera um desconforto. E nos tempos de hoje, nós não queremos mais desconforto. Nós queremos que as coisas continuem como estão, porque a gente já sabe lidar com isso. Nós queremos que as coisas fiquem assim, porque aí eu não preciso me posicionar mais. Eu já me posicionei antes, por que eu tenho que fazer de novo? E a paixão de Cristo, de forma alguma, pode deixar alguém confortável. A paixão de Cristo não pode gerar conforto. Não pode. O conforto, ele vai vir? Claro que vai vir. O conforto Jesus vai trazer? Claro que ele vai trazer. Mas depois do nosso posicionamento, não durante o nosso posicionamento. É depois que nós enxergarmos aquilo que Jesus fez por nós, aí sim, a paz que excede todo entendimento preencherá nossas vidas, e aí sim nós teremos um conforto que independe das circunstâncias. Aí sim nós teremos uma paz que ela não é afetada pelo que está à nossa volta. A paixão de Cristo, ela pode ser vista por vários ângulos diferentes. Da mesma forma como a gente pode escrever objetos de uma maneira diferente, basta a gente mudar o nosso ponto de vista, basta a gente mudar a nossa perspectiva. Em Isaías, nós lemos uma profecia que figurava ao próprio Jesus. E se a gente for ver depois no Evangelho, Jesus, ele cita essa passagem, ele fala assim: hoje se cumpriu a Escritura, nele mesmo. É muito difícil a gente entender o significado da paixão de Cristo. Quinta-feira da paixão, sexta-feira da paixão, quinta-feira de aleluia, são termos que a gente usa tão frequentemente, mas que pelo fato de a gente usar tantas vezes, a gente acaba mudando o significado. Eu procurei no dicionário sobre o que significa paixão. Aí, eu queria, na verdade, não analisar a paixão de Cristo, mas sim mudando um pouquinho a perspectiva. Se Jesus tinha a paixão, então vocês concordam comigo que ele estava apaixonado? A paixão é um substantivo. Quando o substantivo se refere a uma outra pessoa, dando uma qualidade, ela se torna um adjetivo. E esse adjetivo, então, ele qualifica aquela pessoa. Então, Jesus, que tinha paixão, ele estava apaixonado. Toda pessoa, todo substantivo que tem uma qualidade, um adjetivo, se aquele adjetivo começar a movimentar, a mudar o estado daquele substantivo, ele se torna um verbo. Parece aula de português, mas é de verdade. Eu quero que a gente entenda qual é a profundidade dessa palavra. Então, se Jesus, que é o sujeito ali, que é o substantivo, tem um adjetivo que diz que ele
tem paixão, então Jesus está apaixonado, e se esse adjetivo começa a movimentar ações em Jesus, então o que Jesus fazia, ele se apaixonava. É um ato, uma ação. Então vamos lá. Primeiro, o que significa estar apaixonado? Eu procurei no dicionário e eu achei o seguinte: apaixonado é ou aquele que está dominado por uma paixão amorosa, por amor intenso e profundo. Um sinônimo é enamorado. Ou então é aquele que denota paixão, arrebatamento, aquele que está exaltado. Exaltado é aquele negócio de fazer os nervos saírem, sabe? Os nervos da flor da pele, é esse tipo de exaltação. Aquele rapaz está exaltado, né? Tá soltando fogo pelas ventas, digamos assim. Também é estar apaixonado. O terceiro é aquele que gosta muito de alguma coisa, aquele que é entusiasmado, aquele que é fanático, que nem um jogador, um torcedor que é fanático por um time, ele é apaixonado por aquele time. Outra definição, aquele que é cego por paixão, aquele que é parcial, ele não analisa o contexto, ele só vê um lado, ele está apaixonado. E a última definição que eu encontrei para apaixonado no dicionário é aquele que é pesaroso, consternado, que sofre. Apaixonado. Eu acho que no nosso dia a dia, a gente só usa apaixonado para a primeira, para a segunda definição que eu dei, talvez para a terceira. Agora, se a gente fosse considerar, então, o verbo que eu falei, apaixonar, o que o dicionário fala de apaixonar? É aquele que desperta, que inspira paixão ou um amor ardente. Então, é uma ação que desperta esse amor ardente. Isso é o apaixonar, é um processo. Depois, o apaixonar é sentir a paixão ardente, o amor ardente. Em terceiro, o apaixonar é encher-se de paixão, encher-se de entusiasmo, arrebatar-se. Esse arrebatar também é uma coisa que a gente não usa todo dia, mas esse arrebatar é como se você estivesse vivendo no mundo da lua, estivesse em Nárnia. Você está apaixonado, você está fora da tua realidade. Quando você está entusiasmado, aquela pessoa que é apaixonada pelo futebol, está se apaixonando por aquela partida, às vezes ela sai de si, ela incorpora um personagem que ele não é no contexto do dia a dia dele. E a última definição que eu encontrei aqui para apaixonar é muito parecida com a última definição que eu encontrei para apaixonado, que é provocar aflição, provocar tristeza intensa em alguém, ou em si mesmo, afligir-se, entristecer-se, magoar-se. Isso é apaixonar-se. Jesus, ele tinha algo de especial. E a gente lê no começo da passagem de Isaías, que assim, o Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria. Para quê? Para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre o meu entendimento para ouvi-lo. O Senhor soberano falou comigo e eu ouvi, não me rebelei, nem me afastei. Ofereci as costas aos que me batiam, e a face aos que me arrancavam a barba. Ele ofereceu as costas aos que batiam nele, e ofereceu a face para aqueles que arrancavam a sua barba. Ele não escondeu o rosto daqueles que zombavam e nele cuspiam. Isso quer dizer que ele tinha clara consciência do que ele estava fazendo.
e do que iria acontecer com ele. Ele sabia. Isso difere completamente do que a gente tem de sentido a palavra paixão. Nós entendemos como se fosse algo quase que irracional essa questão da paixão. É como a gente age por paixão, da mesma maneira como a gente entende a palavra paixão. A gente age de uma maneira rasa, como a gente entende de uma maneira rasa. A gente não mede consequências quando a gente está apaixonado. A gente não usa muita razão, a gente arrisca tudo. Mas a diferença entre a paixão que a gente sente ou que a gente acha que sente, ela difere completamente da paixão de Jesus, porque quando a gente está apaixonado, a gente faz promessas que a gente não sabe onde é que vai dar, a gente faz planos que a gente não sabe como vai cumprir, a gente tem sonhos que a gente não sabe se vai se realizar, mas a gente vive tudo isso. A diferença é que Jesus, apaixonado e vivendo por paixão, ele sabia que tudo aquilo que era surreal que ele estava fazendo ia acabar na morte dele. Ele sabia disso. Ele sabia. Tem músicas que a gente ouve no mundo que diz assim, ó, que por você eu faria greve de fome, né, mudaria meu nome. Essas músicas que eu lembrei agora, que é bem da antigamente. Você faz ideia do que é fazer greve de fome? O que isso acarreta com o teu organismo? Você não faz ideia. Mas na hora da paixão, você fala isso. Não fala? Eu já vi muita gente falar isso. Não, ele está fazendo greve de fome, não está comendo porque está apaixonado. A gente vê isso em novela, a gente vê esse tipo de coisa. E isso aí simplesmente é uma maneira que eu entendo como sendo uma deturpação completa que o diabo coloca à nossa disposição para a gente se aproveitar do desconhecimento e deixar passar o que realmente importa. O ponto principal, Jesus ele tinha algo especial que a gente lê também na passagem de Filipenses. E é algo diferente, é divergente da maneira dele expressar paixão e de nós expressarmos paixão. Enquanto a gente age na paixão em resposta aos estímulos que a gente recebe, Jesus, ele recebe os estímulos em resposta à paixão que ele exerce. Faz sentido para vocês? Eu vou explicar. Vocês conhecem talvez alguém que seja apaixonado por uma outra pessoa ou por uma coisa. Eu me apaixonei pela minha esposa um tempo atrás e continuo me apaixonando, porque eu quero ter esse verbo na minha vida. Eu não quero, enfim, nesse sentido da paixão, eu quero continuar me apaixonando, eu quero ser um marido apaixonado. Mas eu também conheço gente que é apaixonado por esporte, certo? Mas não foi assim sempre. Porque eu não conheço a minha esposa desde que eu nasci. Eu não conheço ela antes de ter nascido, na verdade. Isso é impossível para uma pessoa. Então, quando eu a vi, algo me chamou a atenção. Quando eu ouvi a respeito dela, algumas coisas na minha lista começaram a fazer sentido. Quando eu conversei com ela, mais coisas começaram a desenvolver esse sentimento de paixão. É isso que quer dizer que a paixão que nós sentimos, ela é um fruto dos nossos sentidos. Nossa, eu estou apaixonado por essa coberta linda. A gente fala isso, né? Porque ela é fofinha, ela esquenta no inverno. Você se apaixona por aquela coberta. A gente se apaixona por coisas bem mais simples também. Eu sou apaixonado por manga geladinha, assim, sabe? Eu gosto muito. Mas, de novo, essa paixão ela veio como resposta aos estímulos que eu recebi. Já a paixão de Cristo, não. A paixão de Cristo, a gente lê assim, ó,
em Apocalipse 13, no versículo 8, a gente lê que, dessa maneira assim, ó, e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, o livro que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Opa, agora confundiu meu cérebro. A gente está há uma semana de festejar a Páscoa e foram as pessoas que mataram Jesus e penduraram na cruz. Como a Bíblia diz que o Cordeiro, que é Jesus, já estava morto antes da criação do mundo, antes da criação das pessoas. Como isso faz sentido? Faz sentido porque Jesus, ele já existia antes da criação do mundo. E o fato dele não estar preso ao tempo como nós estamos presos ao tempo, o fato dele estar ali, como a Bíblia diz no começo, né, no princípio, não havia nada. A terra era sem forma e vazia. Mas em João nós lemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Então, a ação, Jesus é a ação de Deus em relação ao ser humano. O Verbo, quando nós falamos verbo, não existe ação que não seja determinada por um verbo. Se a gente analisar a gramática, o português. E quando João fala que o princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez homem e habitou entre nós, é porque a ação de Deus com relação à humanidade, ela se personificou na pessoa de Jesus Cristo. E aí, essa personificação, a ação de Deus a nosso favor, nós matamos. Agora, ele sabia que isso ia acontecer. Nada, olha, é impossível, não existe ninguém na face da terra que possa surpreender Deus, fazer uma surpresa, pegar Deus desprevenido. Isso não existe, não existe. Deus não se surpreende com nada que a gente faça, porque Ele sabe todos os nossos passos, todas as nossas ações. Esse é o ponto. Mas olha só o que nós lemos, então, em Filipenses. Ele esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. Não foi uma simples morte, foi morte de cruz. Era naquela época a morte mais vergonhosa, mais sofrida que um prisioneiro podia sofrer nas mãos de Roma. Não existia tipo de morte mais sofrida. Eu li um livro que chama-se A Crucificação aos Olhos de um Médico, de um cirurgião. Olha, tem que ter sangue frio para ler aquele livro. Porque aquele médico explica tudo o que Jesus sofreu, tintim por tintim, fisicamente falando. E a Bíblia nos diz que o sofrimento maior de Jesus não foi o físico. Então a gente não faz ideia do que realmente Jesus sofreu. Porque o que ele sofreu, que a Bíblia diz que foi o maior sofrimento, foi a separação dele de Deus Pai. Eles tiveram a eternidade inteira juntos. Eram um. E ele falava assim: Deus, eu oro para que eles sejam um, assim como o Senhor e eu somos um. Era a unidade inseparável. Mas quando ele tomou sobre si o nosso pecado, o teu e o meu, Deus não convive com o pecado. Então, quando Jesus tomou sobre si o pecado, não só dos discípulos dele, não só das pessoas que viviam naquela época, mas de todas as que se foram e de todas que iriam chegar ainda. Todo mundo, inclusive você e eu e nossos netos, nossos bisnetos. Todo mundo, todos os pecados, de toda a eternidade, ele levou sobre si de uma só vez. E ele se separou de Deus. Foi por isso que Jesus declarou, e ontem a gente viu no filme,
que essa declaração chocou as pessoas que estavam perto. Meu Deus, por que me desamparaste? De novo, as palavras são muito raras e comparadas com aquilo que realmente aconteceu na alma de Jesus. A paixão de Cristo levou ele à morte. Ele sabia que ia acabar assim. Agora, onde a paixão de Cristo nos leva? E o que nós declaramos de verdade quando a gente fala que a gente está apaixonado por Jesus? Uma coisa que eu quero repetir e da qual eu falei muito nas últimas vezes foi que Deus Ele não se importa tanto com nossas ações quanto Ele se importa com nossa intenção. Deus, Ele se importa com a origem, a intenção, o coração. É isso que Ele se importa. A intenção no coração de Jesus foi salvar a humanidade. É por isso que Deus falou quando Ele foi batizado: este é o meu Filho amado em quem eu tenho muita alegria. Porque a intenção do coração de Jesus, quando Ele veio ao mundo, era salvar a humanidade. Somente o Espírito Santo pode operar a mudança na nossa maneira de enxergar as coisas, principalmente da gente enxergar a nós mesmos. É só o Espírito Santo. Nada do que eu falo aqui consegue fazer alguma mudança na gente se não for através do Espírito Santo agindo na vida de cada um de nós. E está em nossas mãos o poder de permitir que o Espírito Santo haja em nós ou não. Essa é a escolha que nós fazemos. Eu quero terminar essa mensagem convidando você a ficar em pé para a gente orar e receber a bênção, mas que a gente termine esse período de quaresma, de paixão, realmente sentindo um pouco da paixão que Jesus demonstrou por cada um de nós. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E a semana que a gente vai começar, é a semana que a gente vai começar a celebrar. Claro que ainda vem a Sexta-feira Santa, mas o próximo domingo nós vamos celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É a razão da nossa verdadeira alegria, mas hoje eu quero que você reflita comigo. O que realmente significou a paixão de Cristo na minha vida? Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra, ela nos mostra a Sua maneira de agir. E a gente quer entender melhor ao Senhor, mas nós só podemos fazer isso se o Espírito Santo fizer isso em nossa vida. Nós queremos abrir espaço para a ação do Espírito Santo em nós. Nós queremos perceber essa paixão de Cristo nas nossas vidas, a ponto de operar mudança em nós. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor para sempre. E que inclusive a nossa vida seja um louvor e uma honra ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O Senhor levante sobre ti o teu rosto. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, uma ótima semana abençoada. Você é convidado para estar com a gente na Escola Bíblica, que começa em 10 minutos. E hoje à noite nós temos nosso culto e a gente vai celebrar o Domingo de Ramos, hoje às 19h30. E na quarta-feira nós temos nosso culto de oração. Uma ótima semana para vocês. Amém.